Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Ageu, mais um capítulo muito bonito. E hoje eu quero ter uma conversa séria com você. Fica aí que é uma conversa boa também. Estamos aí entrando, hoje é dia 30 de novembro e parece que agora é lei, né, gente? Dia do evangélico oficialmente. Então, parabéns a todos nós que somos cristãos dessa linha aí protestante. E é isso. Bom, estamos entrando no último capítulo no último capítulo de Ageu, mas no último mês do ano. E dentro disso daqui que a gente vai ler hoje, eu quero, trazer um desafio e fazer uma convocação, trazer um incômodo, quem sabe assim, eu não, né? Que o Espírito Santo nos traga, em nome de Jesus. E é isso, vamos começar orando. Deixa eu abaixar aqui, porque Marcos Almeida, palavra antiga, quem gosta, quem conhece, né? Hoje em dia a gente só conhece worship, muitas vezes, mas nossa, palavra antiga, velho, Marcos Almeida é muito bom. Sugiro que ouça. Amém. Vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um mês, Deus, finalizado em sua presença. Deus, cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e até aqui todas as coisas cooperaram. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada pela sua presença. Obrigada porque no dia 30 de novembro de 2025 nós ainda estamos plantados em tua presença. Ainda que este ano tivemos alguns contratempos, Deus, nos dispersamos em algum momento, mas nós queremos te agradecer, Deus, por ter nos sustentado com mão firme, por ter nos trazido de novo para perto do Senhor, porque ao lado do Senhor é o melhor lugar para estarmos. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, porque em suas mãos está gravado os nossos nomes, Pai. E quando o Senhor abençoa a terra, não há como o Senhor não nos abençoar. E nós sabemos, Deus, que o Senhor já nos abençoou com as bênçãos celestiais e que o Senhor ainda nos abençoará, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, nós não abrimos mão de nada. Queremos, Deus, invocar, fazer menção do teu nome, Deus, sobre todas as bênçãos, tudo aquilo que queremos conquistar ainda este ano, Deus, nos ajude, nos dê força, fortalece as nossas mãos, o nosso coração principalmente, Deus, em nome de Jesus, para que creiamos, para que possamos, Deus, ter esperança, em nome de Jesus. Também no Brasil, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelos céus de Brasília, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor governe tudo e todos aqui, é o que nós oramos, te pedimos, te agradecemos por esse dia do evangélico, Pai, em nome de Jesus, que não seja só um dia, que não seja só um dia marcado no calendário, mas que vivamos intencionalmente, Deus, a fim de pregar, Deus, o verdadeiro evangelho, Deus, como cristãos, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, deixa eu colocar assim aqui. Vai dizer assim: neste segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo.
Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro, todo o mundo são meus. Então, um novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então aqui, parando rapidamente, eu queria ler tudo. Mas a gente precisa parar aqui para entender essa parte. Deus está falando. Deus, primeiro ele colocou um incômodo e ele fez o profeta Ageu se levantar e falar com o governador, com o grande sacerdote da época e com o povo. E aí ele mostrou aquilo que eles estavam, como é que se diz? Protelando, procrastinando, voltar a fazer. Era muito importante para eles, mas ia dar muito trabalho, ia ser muito custoso, ia ser, sabe, eles iam ter que voltar a enfrentar desconfortos. Mas o Senhor virou e ele falou: gente, faz isso que eu quero abençoar vocês. Quando vocês saírem da zona de conforto de vocês, quando vocês saírem desse estado de letargia de vocês vão ver como vai ser bom para vocês e vai ser bom para o país. E aí, beleza. Então, eles decidem que sim, eles vão fazer aquilo que o profeta estava convocando eles, né? E antes de tudo começar, Deus fala o seguinte: tem algumas pessoas aqui, porque aquele templo era o templo de Salomão. E né, eles tinham saído ali, foram exilados do seu país e ficaram por volta de 70 anos. Então ainda existiam pessoas vivas. Então ele vai falar, existem aqui algumas pessoas que viram aquele templo de Salomão, né? A beleza dele, a riqueza dele, a preciosidade que ele era, como as pessoas iam para ele, sabe, com santa reverência, né? E aí ele vai falar, pois agora, no versículo 3, deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora, não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente deste país, trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês, portanto, não fiquem com medo. E aí ele vira e ele fala o seguinte, porque o que acontece? Quando eles foram exilados, não sei se vocês se lembram, 2 Reis, 2 Crônicas, vai dizer que eles pegaram aqueles artifícios lá, né, as coisas do templo, os tesouros do templo deles e levaram embora, né, arrastaram, tiraram os ouros, tiraram as pedras preciosas que Salomão tinha feito o templo todo maravilhoso. Então, e agora tava todo capenga, né, tava ruína pura. Então, era inacreditável para eles ver o templo daquele jeito. Pense então vamos lá, fazer um exercício. Pense em algo pelo qual o Senhor te deu, que era lindo, que foi formoso, que era cheio de pedras preciosas, né? Cheio de coisas preciosas, tinha muito significado, tem muito significado e muito valor. Mas, sabe, o tempo e alguma circunstância, algo aconteceu que todo o significado, todo o valor dele foi retirado. Foi ficando capengue, foi ficando, né, mais feio, ou até mesmo chegou a ser destruído completamente quebrado. Mas que hoje o Senhor está falando, não tenha medo, tenha coragem, porque eu quero reconstruir isso. O que você consegue pensar, imaginar? O que o Espírito Santo de Deus traz à sua mente e ao seu coração?
E talvez não venha nada agora no seu coração, mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer fazer isso com você ainda este ano. Quer trazer algo à sua memória pelo qual o tempo levou. Sabe, talvez um casamento, talvez um filho abençoado, talvez, sabe, seu ministério, suas amizades, não sei. Não sei. O Senhor quem vai te dizer é o Espírito Santo de Deus. E se você não se lembra de nada agora, pede para Deus. Comece a orar isso a Deus no final deste ano para que o próximo ano possa ser, sabe, essa reconstrução na sua vida, possa vir a acontecer esse renovo, sabe, que você possa se levantar, que você possa sair de um estado talvez de letargia, gente, é um estado de inércia, é um estado de preguiça espiritual, emocional, de começar a fazer algo, sabe, começa a declarar palavras, sabe, na sua mente, no seu coração, coragem, seja forte, corajoso, sabe, tenha bom ânimo, em nome de Jesus, eu vou retomar aquele estudo, eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor tem isso para mim, sabe, que eu seja uma voz aqui nesse momento, para que o Senhor esteja te levantando, porque Ele vai fazer coisas tremendas e poderosas, e vamos continuar a leitura para você ver o que o Senhor tem para fazer, tá? E aí vai dizer assim, neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse, vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficaram puras. Isso quer dizer que essas coisas também ficaram puras? Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes, e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse, o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo deste país, tudo que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Então Deus aqui, Ele estava colocando todo mundo no mesmo bojo. Ou seja, se você está aqui, você fala, mas eu fiz tantas coisas, Deus não quer restaurar a minha vida, Deus não quer restaurar isso. Deus, sabe, porque eu fiz muita coisa errada. E Deus está colocando aqui todo mundo no mesmo bojo, né? Isso daqui são algumas das ordenanças, né, que o Senhor deu lá em Levítico, Números, eu acho que foi Levíticos mesmo. Falando ali como a pessoa ficaria impura. E ele estava falando, todo mundo está impuro, todo mundo está em pecado, todo mundo caiu e carece da graça e da misericórdia de Deus. Tá todo mundo igual. Façam a obra que eu estou mandando vocês fazerem, que à medida que vocês forem fazendo, eu vou santificando. Bom, não é exatamente isso que ele fala aqui, mas é isso que a gente pode entender. E aí, né, meio que conclui o capítulo dizendo o seguinte: o Senhor Deus diz, pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas, mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei.
Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer o céu e a terra, vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros, e quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é o meu servo escolhido. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. É isso. Eu não vou me alongar muito, porque o nosso tempo já se esgotou. Pensa aí, gente, em nome de Jesus, que esse mês de dezembro seja aí uma preparação para a reconstrução que o Senhor fará na sua vida, no Brasil, enfim, através da sua vida, amém? Deus abençoe, tchau, tchau.